Vamos ler a 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou ler um versículo, a igreja vai ler o seguinte, assim, sucessivamente. Todos acharam, amém? Amém? Vamos ler então. Diz assim a palavra do Senhor: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes para se revelar no último tempo. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Alcançando a fim da vossa fé a salvação da alma. Indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Senhor Deus Pai, lemos a Tua palavra, Deus, estamos aqui na Tua casa para ensinar e para aprender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus amado, que aqui o único que possa, Deus amado, manifestar o Teu poder ser o Senhor, que Tu possa nos usar, ó Pai, que Tu possa nos mostrar o Teu caminho, ó Pai. Prepara nossa mente, nosso coração, para aprendermos da Tua palavra, para aprendermos um pouco mais de Ti, Senhor, e que nós possamos não só ouvir a Tua palavra, mas vivenciá-la, vivê-la, Deus amado, realmente, e praticá-la, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço as bênçãos, amém. A igreja pode se sentar. Quando o pastor me convidou no domingo, para estar aqui hoje, eu comecei a pensar no que Deus falaria comigo para que eu pudesse compartilhar com a igreja. E aí no domingo mesmo veio esse texto da primeira epístola do apóstolo Pedro, quando ele fala de algo que ele fala aqui para os judeus, mas eu trouxe isso aqui para nossos dias, pelo que nós estamos vivendo, quem sabe em nosso país, ou até no nosso planeta, mas diretamente o que nós estamos realmente passando aqui no Brasil. E eu comecei a pensar que o apóstolo Paulo, ele inicia essa carta direcionando a um grupo de pessoas. Ele fala de alguns lugares, ele fala de Ponto no versículo 1, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Por que ele fala desses lugares? Eram províncias romanas, lugares que ele está escrevendo para os cristãos que estavam lá. Mas quando ele inicia a carta, ele diz assim, ele faz a sua apresentação e ele diz, aos estrangeiros dispersos. E eu comecei a meditar
explicar por que Paulo, Paulo, estou falando, Pedro, por que Pedro, ele direciona essa carta a esse povo que estava ali, estrangeiros dispersos? Por que Pedro mostra isso? Por que Pedro escreveu isso? O apóstolo Paulo, nós sabemos que ele escreveu mais para os gentios, mas Pedro, ele direcionou os seus escritos e a sua missão como pastor da igreja para os judeus. Essa foi a missão que ele recebeu de Jesus. Então Pedro, ele começa a escrever a sua carta, e ele faz a sua apresentação, e ele fala aos estrangeiros dispersos que estavam nesses locais como estrangeiros, vivendo ali, quem sabe, numa terra onde não era o seu local. Por isso ele chama de estrangeiros. E eu comecei a olhar qual é a época que ele escreveu essa carta e por que ele escreveu essa carta. E nós vemos que a época que Pedro escreveu essa carta foi no ano aproximadamente 64 depois de Cristo. Nessa época, o imperador romano que estava no poder era Nero. E eu creio que todos aqui já ouviram falar de Nero, um dos grandes imperadores romanos, mas considerado um dos mais cruéis imperadores que já passou por Roma, que passou no Império Romano. Esse homem era tão cruel que ele chegou ao ponto de mandar matar a própria mãe. Ele viveu uma época onde Roma passou por uma grande transformação. Nós sabemos a história e conhecemos, já ouvimos falar do fogo que Nero mandou atear em Roma. Por que ele fez isso? Segundo os historiadores, ele fez isso para que ele pudesse construir algumas arenas, alguns lugares que eles faziam as festas romanas. Mas ele tinha que acusar alguém desse incêndio que ele tocou em Roma. E a história diz que Nero acusou os cristãos. Então, quando Pedro escreve essa carta, ele estava falando para os cristãos que viviam nessa época, mas que estavam passando por uma grande perseguição. Uma grande perseguição por parte principalmente do Império Romano. E nessa perseguição, nós sabemos, até antes, quando Roma já começou a perseguir os cristãos, eles começaram a fugir de Jerusalém e de outros lugares. Mas nessa época, a perseguição do Império Romano era muito cruel. Centenas de pessoas, de cristãos, morreram crucificados, morreram em forca, morreram em arenas, ordenado por esses imperadores que estavam na época de Roma. E Nero foi um desses grandes imperadores que praticou muita crueldade. Viver ou ser cristão naquela época era algo muito complicado, muito difícil. O cristão, ele não tinha facilidade, ele não era aceito pela sociedade. Se ele se dissesse cristão, ele não tinha emprego, ele não poderia vender, ele era perseguido. A perseguição era tanto que eles tinham que fugir, eles fugiam, deixavam seus lugares. E muitos cristãos, principalmente esses aqui que Pedro ele direciona essa carta, eles estavam já em províncias romanas. Por quê? Porque eles haviam deixado para trás tudo que eles tinham e estavam passando por uma grande luta, uma grande dificuldade. Mas quando Pedro ele começa a escrever essa carta, ele fala o quê? No versículo 3: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou. Ele está falando agora para esses cristãos que estavam escondidos, que estavam fugindo, que eram estrangeiros dispersos nessas províncias romanas. Então ele fala que foi, no versículo 2 ele fala que eles foram eleitos pela presciência de Deus em santificação do Espírito para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. E ele começa então a dizer e falar de que, quando ele começa o versículo 3, ele fala sobre Deus, ele começa a anunciar Deus, mas ele chega no meio do versículo e fala: olha, ele nos gerou para uma viva esperança. Quando eu li essa frase, viva a esperança, eu comecei a pensar o que seria essa viva esperança. O que Pedro ele quis dizer com essa viva esperança para esses homens, esses cristãos que estavam ali nas províncias romanas, sofrendo perseguição. Eles haviam perdido tudo, mas eles tinham que ter uma viva esperança. Segundo o dicionário nosso, ele diz que esperança
É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que deseja, confiança em coisa boa. Isso é o que diz o nosso dicionário. É o que? É um sentimento de quem vê como possível a realização daquilo que se deseja. Mas Pedro, ele não estava falando disso, de algo que é um sentimento apenas que você desejava, mas que poderia acontecer ou não acontecer. Por quê? Porque para o mundo, esperança é uma probabilidade, é algo que pode acontecer. Você tem uma esperança que algo vai acontecer, você tem esperança que você pode ganhar alguma coisa, mas pode não acontecer. Só que Pedro não falava disso. Pedro falava de uma viva esperança. Ele falava para o povo judeu, e ele fala para nós nessa noite, de uma viva esperança. E o que é essa viva esperança? Aonde nós podemos dizer que nós temos uma viva esperança? Viva esperança para o crente não é um desejo, mas é uma convicção. Aonde está a tua esperança? Qual é a convicção de você? O que você tem vindo? Por que você tem vindo à igreja? Por que você tem buscado a Deus? Por que você tem servido a Deus? Será que você tem servido porque você tem uma viva esperança? Ou porque você tem apenas um sentimento de algo que pode acontecer na tua vida? Mas se você tem um sentimento apenas, nessa noite, Deus está falando comigo e com você, que nós temos que ter uma viva esperança, uma convicção. E a nossa convicção, ela não está baseada em fatos que podem acabar, fatos que podem passar, mas em Jesus Cristo. Ele é a nossa viva esperança. Ele falava de uma viva esperança. E ele continua no versículo 4 que nós lemos aqui, no versículo 3 ainda, ele fala: nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa viva esperança está em Jesus Cristo, que ressuscitou dos mortos. É onde está a nossa convicção, é onde está a nossa viva esperança. Não é um sentimento, não é algo que você sente que vai acontecer, não. Você não vem buscar aqui coisas que podem ser passageiras, não. Você vem buscar aqui essa viva esperança que é Jesus Cristo. Porque muitos cristãos hoje não estão colocando realmente o seu coração em Jesus Cristo, estão colocando o seu coração ou toda a sua energia no culto em buscar algo que a traça corrói, que a ferrugem acaba. Mas nessa noite Jesus Cristo quer nos apresentar uma viva esperança. O pastor estava falando há pouco sobre o arrebatamento da igreja, e nós sabemos que Jesus Cristo está próximo, está muito próximo da sua vinda. Se nós estivermos com a nossa esperança em algo passageiro, nós não alcançaremos esse arrebatamento, essa ressurreição em Cristo, esse viver em Cristo. Só alcançará, só viverá em Cristo quem realmente tiver a sua esperança nele, a sua esperança em Cristo, a sua vida em Cristo. Ele tem que ser o nosso alvo, ele tem que ser o nosso foco, ele tem que ser o norte da igreja, ele tem que ser o que nos direciona, o que nos leva, o que nos traz ao culto. Ele tem que ser o motivo de eu estar aqui hoje, ele tem que ser o motivo de eu acordar amanhã, ele tem que ser o motivo de eu viver, de eu falar, de eu trabalhar, de eu compartilhar com os meus amigos. Jesus Cristo tem que ser o norte da nossa vida. Tem um pastor, amigo meu, que ele fala o seguinte, que às vezes quando a gente fala assim: mas eu estou longe da igreja, eu estou longe do pastor, então eu vou fazer algo, e você começa a pensar em coisas que desagradam a Deus. E ele fala assim: quando você for fazer qualquer coisa, quando você for falar alguma coisa, ou quando você for agir no seu trabalho, na faculdade, na sua casa, coloque sempre: é da vontade de Deus. Qualquer coisa que você pensar. E ele começou a falar alguns exemplos, e eu achei fantástico quando ele falou isso. Ele falou: se você for mentir, você fala: eu vou mentir em nome de Jesus. Combina? Eu acho que não combina. Eu vou fazer alguma coisa aqui, eu vou praticar algo, eu vou olhar agora algo em nome de Jesus. Será que combina quando algo desagrada a Deus? Se não combina, não faça. O salmista diz que tudo que nós temos que fazer em nome de Deus. Agora você fala assim: mas eu vou à igreja hoje em nome de Jesus, eu vou fazer isso em nome de Jesus, eu vou ajudar uma pessoa necessitada em nome de Jesus, eu vou devolver os dízimos na igreja em nome de Jesus. Combina? Então faça, porque tudo que você fizer e combinar com em nome de Jesus, então faça. É assim que o crente tem que viver.
O que você tem feito? Será que combina se você colocar em nome de Jesus? Se não combinar, não faça. É assim que o crente tem que viver. Esse é o norte da nossa igreja. Esse é o norte nosso. Esse é o direcionamento da igreja. Fazer tudo em nome de Jesus, porque Ele é a nossa viva esperança. Quando Pedro escreveu essa carta, e ele escreveu para esses homens, para esses cristãos, ele continua falando aqui no versículo 4, e ele fala da ressurreição de Cristo. Ele fala no versículo 4: para uma herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardadas nos céus para vós. Então ele fala no versículo 4 sobre uma herança. Por que Pedro, eu comecei a pensar, porque Pedro ele escreveu sobre essa herança? Por que ele falou para os judeus sobre a herança? Para os judeus, quando a gente começa a olhar a história dos judeus, desde lá do Antigo Testamento, nós vemos que quando eles saíram do Egito, eles receberam de Moisés, e já sabiam também através dos patriarcas, que eles conquistariam, eles herdariam uma terra que manava leite e mel. Esse era o norte do povo de Israel. Então o povo de Israel sai ali do Egito, vem caminhando pelo deserto com a esperança, a expectativa que eles iam herdar essa terra. Então quando Josué adentra, conquista a terra e divide a terra entre as tribos, entre o povo judeu, eles receberam então o que? A herança deles, a herança que eles aguardavam, eles almejavam. Eles não tinham isso no Egito, porque eram escravos, era a terra. Então para o judeu, a terra é algo que praticamente não tem preço. Eles dão uma vida pela terra. Nós sabemos que depois da Segunda Guerra Mundial, quando a ONU decretou a volta ao Estado de Israel, judeus do mundo inteiro começaram a voltar para a sua região, porque para eles ali é a herança que eles receberam, a herança que veio de Abraão, que formou o povo de Israel. E eles dão tanta ênfase nessa herança para eles, que é a terra, que eles fazem festas sobre isso. Uma das grandes festas que o povo judeu fazia naquela época, era chamada a festa da colheita, que também era chamada de Sucote, e ela durava cerca de 7 semanas, que terminava no 50º dia, onde era a Páscoa. Então nós sabemos que nessas 7 semanas eles apresentavam as primícias do fruto da terra, porque a terra para eles era a grande herança. Era a grande herança que eles haviam recebido através de Deus, depois de passar pelo deserto, depois das guerras que eles passaram para conquistá-la, junto com Josué. Eles então herdaram essa herança. Essa herança para eles era tudo. Só que o povo de Israel passou por uma grande provação. Por que eles passaram? Porque eles deixaram de lado a obediência a Deus. Quando a gente olha o Antigo Testamento, a gente vai ver que eles passaram, depois de serem avisados que se eles desobedecessem a Deus, eles perderiam o seu lugar, eles perderiam sua terra, eles perderiam sua herança. Mas eles não deram ouvido, eles desobedeceram a Deus, e eles perderam a terra. Nós conhecemos a história e sabemos da invasão da Babilônia, que serviu como vara para açoitá-los. Ali Isaías fala, para que eles aprendessem, reconhecessem que eles deveriam obedecer a Deus. Mas para que eles pudessem passar por isso, eles perderam a terra, perderam o templo que eles haviam construído, perderam tudo que eles tinham. E eu comecei a ver sobre esperança e sobre essa herança do povo de Israel. E um texto que me chamou a atenção está num livro que o seu nome já é quase triste. Quando a gente fala de Lamentações, quando a gente começa a olhar para Lamentações, quando Jeremias escreveu Lamentações, a gente consegue entender o que o povo de Israel passou naquela época da invasão de Nabucodonosor. E eu comecei a meditar num texto de Lamentações, no capítulo 3. Eu vou ler alguns versículos aqui que Jeremias fala. Mas Jeremias foi um homem, um profeta, um homem de Deus que reconheceu
que a esperança dele não estava somente na terra, a esperança dele estava em Deus. Porque Jeremias, mesmo depois do que ele fala, a gente sabe do final da vida de Jeremias. Nós sabemos através dos historiadores também que ele foi para o Egito e lá ele morreu, deve ter morrido pobre, quem sabe. Um homem que sofreu tanto, que durante 40 anos ele profetizou, mas o povo não deu ouvido à voz de Jeremias. O povo estava preocupado com as suas coisas, estava preocupado com a sua ganância, estavam preocupados em ganhar, e não estavam preocupados em obedecer a Deus. Quando eu lia esse texto, eu comecei a pensar hoje no Brasil. A semana passada eu estava lendo uma reportagem na revista Veja, estava falando sobre aquela criança, semana retrasada, sobre aquela criança que dentro do ventre da sua mãe levou um tiro, que atingiu a sua coluna. E eu comecei a pensar que alguns dizem até que é um lugar mais seguro, né, no ventre da mãe, mas não é mais, porque no Rio de Janeiro um bebê na barriga da mãe pode morrer com um tiro. Mesmo olhando para o cenário brasileiro, eu começo a imaginar, e muitas pessoas, muitos cristãos estão desempregados, e começam a olhar e, quem sabe, colocar sua esperança no novo governo, no novo prefeito, ou em alguma coisa que vai acontecer amanhã. Onde está a tua esperança? A pergunta que Deus fazia no meu coração era: onde está a nossa esperança? O povo judeu, quando Pedro escreveu aquela carta, havia perdido tudo e estava agora como estrangeiros numa terra, numa província romana. Eles haviam perdido aquela terra, a herança que eles haviam recebido ali de Josué, quando eles conquistaram a terra. Eles não tinham mais direito à sua terra, eles tinham fugido. Os cristãos agora, judeus, tinham fugido e tinham perdido tudo. E Pedro começa então a chamá-los para uma viva esperança. Mas muito antes disso, os judeus já haviam perdido. Eles já haviam perdido porque eles tinham deixado de obedecer a Deus. E quando Deus falava comigo, eu comecei a pensar: por que será que o Brasil hoje, que é considerado um dos países mais evangélicos do mundo, está passando por tudo isso? Por tanta corrupção, por tanta coisa que a gente ouve na televisão, todos os dias a gente liga um jornal, só fala disso, só fala disso. Tem pessoas hoje que perderam a esperança, não tem mais esperança, não conseguem mais sobreviver, não conseguem mais ver um futuro. Mas o que Deus falava comigo nesses 2 dias que eu estive estudando esse texto é que a minha esperança, ela não pode estar no governo, ela não pode estar na sua conta bancária, ela não pode estar nos seus bens que você tem, ela não pode estar em pessoas, ela não pode estar nas coisas que você pode apalpar, que você pode pegar, que você pode ver. A sua esperança não pode estar nisso. Nós somos cristãos, nós temos que ter uma viva esperança, não a possibilidade de algo que vai acontecer, se o governo ganhar, se algo mudar, se algo acontecer, quem sabe vai melhorar. Não é assim que nós devemos viver. Nós devemos viver baseado numa fé contínua em Jesus Cristo. Só Ele pode mudar o Brasil, só Ele pode mudar a tua vida. Não esperem que alguma coisa vai acontecer e vai mudar radicalmente e tudo vai ficar melhor. Eu creio até que nós estamos passando por uma grande lavagem, né, parafraseando o que está acontecendo aí na política, dentro da política, mas também creio que isso também é a operação de Deus no Brasil, pela igreja que tem orado, pela igreja que tem colocado a sua fé em Jesus Cristo e tem olhado para a esperança que Jesus Cristo tem apresentado a nós. Mas e você? Eu orava essa noite e pedia a Deus que quem viesse hoje à noite aqui no culto, viesse para ouvir uma palavra de Deus que pudesse mudar a sua vida. Não era uma palavra apenas para entrar no ouvido e sair pelo outro, não. É uma palavra para que você possa meditar, você possa guardar. Eu admiro aqui, citando uma pessoa que nós todos admiramos aqui, a nossa pastora. Todos os cultos eu fico olhando, ela pega um papelzinho e todas as mensagens ela anota. Eu me sinto negligente porque eu não faço isso. Nós deveríamos ter esse hábito de anotar o que é falado, para que a gente possa depois ler em casa e meditar, porque a palavra ela tem que mudar a nossa vida. A palavra não pode entrar por um ouvido e sair pelo outro, não. Ela tem que mudar a nossa vida.
porque Jesus Cristo é o único capaz de transformar e de mudar a história de você, a história da nossa cidade, a história do nosso estado, a história do nosso país. Não será o governo que vai mudar. A pergunta que Deus fazia no meu coração era: aonde está a minha esperança? O povo judeu não quis ouvir quando Jeremias profetizou. Disse a eles que eles tinham que voltar para Deus, mas eles não deram ouvido, e eles perderam tudo e foram levados cativos para a Babilônia. Em Lamentações capítulo 3, do verso 1 em diante, eu vou ler alguns versículos aqui, para que a igreja possa entender o que o povo de Israel passou nesse desabafo de Jeremias. Segundo os teólogos, o capítulo 3 de Lamentações é o capítulo principal de Lamentações. Nesse capítulo, Jeremias ele fala sobre, aqui diz assim, a tristeza de Jeremias, ele convida o povo a reconhecer o seu pecado e o valor para Deus, para obter misericórdia. Ele inicia lamentando aqui, no capítulo 3 assim: eu sou homem que viu a aflição pela vara do seu furor. Ele me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Deveras se tornou contra mim, virou contra mim de contínuo a mão todo dia. Fez envelhecer a minha carne e a minha pele quebrantou os meus ossos. Ele ficou contra mim e me cercou de fel e trabalho. Assentou-me em lugares tenebrosos, como os que estavam mortos a mim. Circunvalou-me e não posso sair, agravou os meus grilhões. Ainda quando clamo e grito, ele exclui a minha oração. Circunvalou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Fez-me como um urso de emboscada, um leão em esconderijos. Desviou os meus caminhos e fez-me em pedaços, deixou-me assolado. Armou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez entrar nos meus rins as flechas da sua aljava. Fui feito um objeto de escárnio para todo o meu povo e sua canção todo dia. Fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza. Afastaste da paz a minha alma, esqueci-me do bem. Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te de mim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Mas aí Jeremias, depois de todo esse sofrimento que ele descreve aqui nesses versículos, ele continua no versículo 21, olha que maravilha que ele escreve aqui: passando por tudo que ele passou, disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Jeremias, ele olhava tudo que ele estava passando, e quando a gente lê esse capítulo 3, dá vontade de chorar, que a gente começa a imaginar todo o sofrimento que ele e o povo de Israel, os fiéis de Israel também passaram. Quem sabe ele podia olhar agora e não ver mais nenhuma expectativa. O templo tinha sido destruído, eles tinham perdido tudo que eles tinham conquistado havia acabado, mas ele tinha uma esperança. Ele tinha uma esperança, e ele fala no versículo 21 dessa esperança, no versículo 22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O que mantém você vivo, o que faz você caminhar, o que faz você vencer, é saber que você, da esperança viva que você tem,
A misericórdia de Deus não permitirá que você seja consumido. Todas as manhãs, Jeremias, ele via a sua esperança ressurgir maior, porque a fidelidade de Deus, ela é grande. Se Deus prometeu a você, se Deus disse a você que você será um vencedor, não olhe para o governo, não olhe para as dificuldades da vida, mas você tem que sair daqui hoje entendendo que o que vai fazer você crescer, que vai fazer você vencer, que vai fazer com que você ultrapasse todas as barreiras, é a fidelidade em Deus. Não permita que o inimigo tire e roube de você essa viva esperança que você tem em Jesus Cristo. Não permita que ele te engane, não permita que amanhã, quando você acordar, você não consiga mais ver nada pela frente. Mas então, se você não consegue ver no seu olho carnal, olhe pelo olho espiritual e veja Jesus Cristo, que Ele é o autor e consumador da tua fé. É Ele que te transforma, é Ele que diz que você será um vencedor, é Ele que diz que você vai receber tudo o que Ele te prometeu. Além disso tudo, Ele ainda te promete nessa noite e te diz: você vai ter a vida eterna. Aonde está a tua esperança? Mesmo no sofrimento, Jeremias mantinha a sua esperança. Se você então olhar para a vida dele, você vai então falar: mas a esperança dele não valeu de muito, porque ele foi para o Egito e lá ele morreu pobre. É porque ele não estava preso a essas coisas que nós estamos muitas vezes presos, as coisas terrenas. Nós achamos que ser vencedor é ter uma boa casa, é ter muito dinheiro no banco, é ser famoso, é ter isso ou ter aquilo. Isso é ser vencedor, mas é engano de Satanás. Vencedor é aquele que proclama Jesus Cristo, mesmo no sofrimento, mesmo na dificuldade, mesmo nas lutas, você continua fiel. Foi assim que Jeremias é considerado um grande profeta de Deus, porque ele falou uma verdade, doeu para ele, foi jogado dentro de um poço, na lama, ele foi açoitado, foi preso em praça pública, mas ele não desistiu de proclamar o que Deus havia determinado que ele falasse. Como nós podemos nos calar diante do que está acontecendo? Não, nós temos que continuar levando o Evangelho. O Evangelho é boas novas, e boas novas para pessoas que estão aí fora, precisando de Jesus, que não têm mais esperança, que já perderam tudo, estão desempregados, muitas vezes estão na sarjeta, e eu estou aqui dentro da igreja, e eu acho que está tudo bom, porque a minha vida já está resolvida, mas não tenho que pensar só em mim, eu tenho que levar, eu sou um proclamador, eu tenho que ministrar e levar essas boas novas, levar esse Evangelho. Por que eu não tenho feito isso? Por que eu não tenho colocado e mostrado para o mundo a esperança, essa viva esperança que Jesus Cristo me dá e me garante que eu sou um vencedor? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15:19: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos mais miseráveis do que todos os homens. Eu não posso esperar de Jesus só para essa vida, não. Eu tenho certeza, absoluta certeza, que se Jesus vier hoje, eu tenho que ser arrebatado, eu tenho que subir. Mas e se eu morrer? Não tem problema, eu vou estar com Deus, porque a minha vida, ela não está presa às coisas do mundo, ela tem que estar firmada em Jesus Cristo, que é a minha viva esperança, é o meu norte, é a minha direção. O povo de Israel não entenderam isso, a maioria não entendeu e perdeu porque não obedeceu, sofreu porque não obedeceu, porque desobedeceu a Deus, porque não conseguiu colocar a sua fé, a sua esperança em Deus. Eles não conseguiram entender, eles não deram ouvido à voz de Jeremias, que falava através, por ordem de Deus. E agora aqui no Novo Testamento, na carta que Pedro escreve, nós vemos ele falando para o povo agora, mesmo o povo judeu que havia perdido tudo na Babilônia, mesmo depois quando eles voltam, quando Ciro assume o poder, os médios e os persas, e devolve, ele deixa eles voltarem, eles nunca mais foram um império, eles nunca mais foram, por quê? Porque eles desobedeceram a Deus, e passaram-se muitos séculos, alguns séculos, Jesus Cristo veio, e eles não entenderam ainda sobre Jesus.
porque muitos achavam que Jesus ia dominar, ia tomar o poder de Roma para governar ali na Palestina, em Jerusalém. Mas não é esse reino que Jesus estava inaugurando. Era um reino celestial, era um reino onde não tem esperanças terrenas, mas sim uma esperança total em Jesus Cristo, uma viva esperança. Onde está a sua esperança? Onde está a sua esperança? A pergunta que Deus fazia à minha mente ontem, hoje, era: Miqueias, onde está a tua esperança? Quantas vezes eu acordo de manhã e não me lembro, passo o dia sem me lembrar da minha viva esperança. O corre-corre do dia, a vida corrida que nós temos, passa, e eu às vezes me sinto frustrado no final do dia, porque não consegui fazer isso ou aquilo. Mas não é isso que nós temos que estar preso. Nós temos que viver sim, realmente, temos que trabalhar, temos que batalhar, mas a minha esperança está em Jesus Cristo. Quando eu paro o meu trabalho, e nós hoje, creio que a maioria aqui trabalhou, e saiu do seu trabalho, se arrumou e veio para a igreja. Por quê? Porque você queria alguma coisa terrena? Não, porque você queria ouvir de Deus, e ver, sentir a presença dEle, e saber que a sua esperança está nele. É Ele que faz com que nós estejamos aqui, é Ele que faz com que nós saímos do nosso lar, que nós possamos ler a palavra, que nós possamos meditar nela. Pedro continua dizendo então, no versículo 4, para uma herança incorruptível. O primeiro adjetivo que Pedro dá à herança agora, não era mais aquela terra. Os judeus haviam perdido a terra, os romanos haviam tomado dele, porque eles tinham que fugir, porque senão eles morreriam. Para o judeu, então, ele tinha perdido toda a sua herança, todo o seu motivo de viver, praticamente. Eles não tinham nada, eles tinham fugido, estavam como estrangeiros, dispersos, como diz o início da carta. Mas Pedro fala então: olha, a herança que eu estou apresentando a vocês não é a terra que vocês perderam, essa vocês perderam. Por quê? Porque ela é corruptível. Mas eu estou mostrando para vocês uma terra, uma herança que é incorruptível. O que é incorruptível? É que não se deteriora, é inalterável, é inatacável, é algo que não vai acabar, ela é incorruptível. O mundo não pode destruir essa herança que Jesus está te prometendo. O mundo não pode, você não pode permitir que o mundo tire essa herança que Ele está te dando. E o segundo ponto que ele diz é que ela é incontaminável, que não se contamina com nada ou alguém. A herança que Ele está nos apresentando é uma herança incontaminável. Não é algo que pode ser contaminado pelo mundo, não. É algo incontaminável. Esse é o motivo de você servir a Deus. Então você olha hoje para o que está acontecendo no nosso país e você não vê esperança. Então não olhe para isso, olhe para Jesus. Ele diz nessa noite: eu sou a sua esperança. Mas não uma esperança que você possa palpar, que é corruptível, que é contaminável. Não é isso. Essa esperança, essa nossa esperança, essa nossa herança que nós vamos herdar, ela é incorruptível, ela é incontaminável, ela é inacessível, ela não se pode murchar e está guardada nos céus. Esse é o motivo de nós servirmos a Deus. Não oferece, ela é inacessível porque ela não oferece acesso, de que é impossível aproximar-se, ou onde é impossível entrar. Só vamos entrar através de Jesus Cristo, só vamos herdar através de Jesus Cristo. É esse o motivo de nós servirmos a Deus. E Ele continua então dando a receita para que nós possamos ter essa herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Versículo 5: que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a vossa salvação, já prestes para se revelar no último tempo. Está prestes a se revelar essa esperança, essa nossa herança que nós vamos ter, em que vós grandemente vos alegrais,
ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. É isso que Deus quer: honra, glória, louvor. Você está sendo provado, você vai estar passando por dificuldades, nós estamos passando por dificuldade, mas Deus está dizendo: não fique preocupado com isso não, porque eu sou a sua esperança, eu sou a sua herança, uma herança que o mundo não pode destruir, uma herança que ninguém pode te roubar, uma herança que não pode ser acessada por alguém, uma herança que não pode ser contaminado pelo mundo. Satanás não pode tirar isso de você, ele não pode corromper a tua herança, ele não pode mudar a tua vida. Ele está dizendo, Jesus está dizendo nessa noite: eu sou a sua herança, eu sou a sua esperança, eu mudo a tua vida, eu caminho, eu levo você. Quando você não conseguir mais andar, eu levarei você no colo, eu caminharei contigo, eu estarei com você. Basta ter fé em mim, basta acreditar que eu sou, e eu mudo tudo que o inimigo diz que não pode mudar, eu mudo, porque eu sou Jesus. Ele diz para nós nessa noite: Alabaçu de canta alabaçu, alabaçu de andalaçu, alabaçu de ande canta alabaçu de andalaçu, ele andalaçu e cande alabaçu de andalaçu, ele andala alabaçu de anda alabaçu de andalaçu, ele andalaçu e andalaçu alabaçu de canta alabaçu. Eu sou o que muda a sua vida, eu transformo a sua vida. Você pode não acreditar, as pessoas olham para você e não dão mais nada para você, mas eu comprei você, eu morri numa cruz para que você pudesse estar aqui hoje. A sua esperança é nele, a sua esperança não é em pessoas, a sua esperança não é em autoridade, a sua esperança não é em nada que o mundo pode destruir, não. A sua esperança é em Jesus Cristo. É Ele que garante a você, ao qual, não havendo visto, você não viu, a mais, no qual, não ouvindo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Você não pode vê-lo, mas você pode senti-lo. Ele está aqui nessa noite e Ele diz a você: eu estou aqui para te abraçar, eu estou aqui para te levar, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te direcionar. Você pode não acreditar, você pode não me ver, você não está me vendo, mas eu estou aqui. Você não está vendo, mas o ama, no qual, não ouvindo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo, com alegria inefável e glorioso. Ah, como é bom servir a Jesus, como é bom servir a Jesus, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma, a nossa esperança, a nossa salvação. Ele nos promete, Ele te dá, Ele pode te dar muita coisa aqui na terra ainda. Ele pode te dar riqueza, Ele pode te abençoar muito mais financeiramente, mas o seu coração não pode estar nisso, o seu coração não pode estar preso a isso, a sua esperança não pode estar nisso. Quando você colocar a sua esperança em Jesus Cristo, Ele pode te dar muito mais se Ele quiser, mas nossa vida, o nosso norte não pode ser isso. O nosso norte tem que ser Jesus, tem que ser a salvação da nossa alma, o nosso encontro triunfal com Ele. Quando as pessoas olham e veem pessoas que dão a vida pelo Evangelho, pessoas que estão sofrendo, nós estamos vendo agora aqui na nossa igreja, o nosso pastor Hermes, que está lá na Síria, vendo coisas lá, cristãos fiéis no meio daquela guerra, que estão perdendo tudo, e que se muitas vezes declararem cristãos, muitas vezes são mortos. Pessoas que estão em outros países, como Coreia do Norte e tantos outros países, mas continuam proclamando esse Evangelho, porque a esperança dele não é uma esperança vã, a esperança deles não é uma esperança do que pode acontecer, não, é uma viva esperança. Só a viva esperança leva você, só uma viva esperança faz com que você entregue a sua vida por ela. Jeremias cria nessa esperança, morreu, mas continuou fiel a Deus. Quantos outros judeus também foram fiéis a Deus?
Pedro também foi fiel a Deus. Ele, segundo a história, diz que Nero foi quem matou Pedro. Foi dentro do reinado de Nero que ele foi martirizado. Segundo a história, não está na Bíblia, mas segundo a história, ele morreu martirizado. Paulo morreu martirizado. Os outros apóstolos também morreram, praticamente quase todos morreram martirizados. Mas não deixaram que as coisas desse mundo pudessem afastá-los de Jesus. Aonde está a sua esperança? Aonde está a minha esperança? Se eu não estiver em Jesus, eu não vou suportar, porque pode ser que a igreja ainda no Brasil passe por uma grande provação. E se eu não estiver firmado nessa rocha, se eu não permitir que a minha esperança esteja em Jesus, eu não vou herdar, eu não vou ter a herança prometida por Ele, aqui como Pedro diz na sua carta. Nossa esperança está no Senhor. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Onde está a nossa esperança? E Pedro conclui aqui até o versículo 12 dizendo: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas, que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que o Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Foi para nós que esse Evangelho chegou. Evangelho, boas novas. Esse Evangelho chegou, e ele chegou para mudar a nossa vida. Ele chegou para transformar e para mostrar que nós não esperamos nada nesse mundo. Nossa esperança tem que estar no Senhor. Jeremias morreu fora da sua pátria, sim, mas manteve a fé e a esperança. Pedro também morreu, foi martirizado. Paulo, outros apóstolos também, mas mantiveram a sua esperança no Senhor, porque eles sabiam da herança que eles haviam de receber. Foram eles todos vencedores, porque eles estavam em Cristo. Se você hoje, se eu quiser ser mesmo um vencedor, não podemos permitir que a nossa esperança esteja nesse mundo, mas nós temos que olhar para Cristo, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. É nela que a nossa esperança tem que estar firmada. Que nós possamos guardar essa palavra e viver realmente o que Jesus Cristo quer que nós vivamos e andarmos de acordo com o teu querer. Não permita que o inimigo te engane, mas olhe para Cristo. Ele é a sua esperança. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus.